Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Sou o Carlos e hoje eu vou falar das variedades de laca e o que fazer com a laca e o que é a laca para quem deseja fazer a laca brilho perfeito. Então vamos lá, para quem não conhece o que é laqueação, pintura a laca, ele é uma pintura que faz o revestimento de qualquer peça de madeira, MDF, compensado, MDP. Você pode aplicar ela em cima de um móvel novo, ou de uma porta nova, um rodapé novo, ou mesmo já um móvel, uma porta, um rodapé já utilizado, né? E por que as pessoas optam pela pintura a laca? Uma pela diferenciação, né? Não é um acabamento comum, a qual encontramos principalmente no moveleiro, nas lojas de móvel popular, vamos dizer assim. Geralmente o móvel laqueado ele é vendido em lojas um pouco mais sofisticadas, né? E é isso que diferencia a laqueação de um móvel já revestido, né? Igual o MDF, ou mesmo um móvel invernizado, que também já está se tornando um pouco mais escasso, né? Mais raro, mas ainda se encontra. Então, assim, ó, o público hoje que consome a laqueação é um público de alta renda, né, ou uma classe média alta, porque o custo mesmo do produto em si é alto, a mão de obra o valor também agregado é muito alto, e é um pessoal que busca a diferenciação, né, a exclusividade. E aí, para quem não sabe da variedade, né, de cores, vou mostrar uma cartela aqui de um fabricante. Você vê, ó, a quantidade de cores. Se não me engano, esse fabricante ele diz que tem entre 2.000 a 3.000 cores diferentes. Aí eu tenho uma outra aqui. Olha, não parece aqueles catálogos de cor de parede ou automotivo? Espera aí que tem mais. Essa é uma linha metalizada de um fabricante. E esse daqui é de um outro fabricante, também a linha metalizada. Então imagina vocês, a quantidade, assim, ó, você vai conseguir diferenciar o seu trabalho pela cor, né? E você pode unir duas ou mais cores num móvel. Eu mesmo já fiz a parte interna numa cor e a parte externa em outra cor, uma cristaleira. Ficou magnífico, né? Ficou bem exclusiva
essa combinação. Também já fiz o corpo numa cor e portas e gavetas em outra cor. Também já fiz somente as portas laqueadas e permaneceu a madeira com verniz na estrutura. Então você começa a imaginar a quantidade de combinações possíveis que você possa ter. Você pode combinar uma cor sólida com uma cor metalizada, uma cor metalizada com madeira, uma cor sólida com madeira. Então assim, ó, isso pensando somente em cor, né? Cor e o metalizado que compõe. Agora imagina não. Fora as cores, você também pode ter a laca lisa. E aí liso, quando eu falo assim, igual a pintura de um automóvel, né? Você passa a mão, ela é lisa. Ou você pode ter também ela com textura. E aí tem fabricantes que ele fornece com microtextura, que ela é bem sutil, tem outras que é uma textura um pouco mais grossa. E também, fora a textura, você também consegue mexer no brilho, né? Existe por padrão 20% brilho, que ele é um leve brilho, tem gente que chama de fosco, mas não é fosco, é 20% brilho. E também não é o acetinado, que o acetinado é 40% brilho. E também tem o 100% brilho, que é igual o brilho de um automóvel, né? E aí vocês imaginam, ó, cor metalizado, acabamento, né? É liso ou texturizado, microtextura, enfim, e brilho. Aí você pega assim, ó, essas 4 combinações, vira, por exemplo, eu falei que tem um fabricante que ele fala que tem 2.000 a 3.000 cores. Você faz vezes 3, porque você pode colocar essas 2.000, 3.000 cores em 3 acabamentos diferentes, assim, 2 formatos diferentes, que é o brilho e a textura. Porque o metalizado e a sólida não vão se combinar entre si, assim, né? Só aí, vamos supor que são os 3.000 cores diferentes, você consegue 6.000 cores com brilhos diferentes. Isso sem falar assim, ó, que existe fabricante que faz 40% brilho, 60% brilho, 80% brilho, que não é o padrão, é encomenda, mas o padrão é 20% e 100% brilho. E aí você começa a combinar 2 cores com madeira, né? Então você transforma isso numa infinidade de possibilidades de você criar. Então, a laqueação, a pintura laca, ele consegue transformar qualquer móvel comum, entre aspas, né, em algo extremamente sofisticado e personalizado. E tá aí a grande diferenciação da laqueação. Nenhum outro material ao qual eu conheça, por exemplo, os MDFs revestido ou as folhas, consegue uma gama de possibilidades que a laqueação consegue. A folha até
Mas aí vai depender assim, ó, de você encontrar a folha, qual verniz você vai usar, e aí você também pode tingir a folha, né? Então assim, mas eu acho que em termos de cor, né, de variação de cor, nenhum outro material consegue substituir. E aí que está a grande oportunidade para quem trabalha assim, com laqueação. Porque você pode oferecer uma infinidade de possibilidades para o seu cliente. E o processo, né, para alegrar todo mundo, é praticamente o mesmo entre você fazer uma laca com 20% brilho, com uma laca 100% brilho, uma laca metalizado, uma laca texturizado. Então assim, por isso que é importante, independente do acabamento ou da cor, você entender corretamente como funciona o processo, né? E tudo que está ao redor da laqueação. Porque aí você, profissional, você não vai ficar com medo, de repente, de o cliente escolher, eu quero um metalizado. O metalizado, como alguns anos atrás já foi um tabu as pessoas pintarem cor, o metalizado hoje também acaba não é qualquer um que consegue fazer. A mesma coisa acontece com brilhante. O brilhante também muita gente acaba não conseguindo executar o trabalho do brilhante por falta de conhecimento, técnica, saber exatamente o que deve ser feito na pintura. Existe uma ideia que pintar o 20% é fácil, mas se você pegar um 20% brilho com 100% brilho, pintado com a mesma técnica e conhecimento, você vai ver que o 20% brilho, o acabamento dele, né, o aspecto da peça pintada, fica mas muito, 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 muito melhor do que ele mal pintado. E aí porque existe essa ideia de facilidade no 20% brilho? Porque no 20% brilho, os defeitos de pintura acabam sumindo, né? Um casca de laranja no 20% brilho, ele some, né? A menos que você errou muito, aí ele vai ficar fosqueado. Mas se você errar um pouco menos, ele vai dar um certo brilho. Por isso que também existe essa... né, as pessoas costumam falar assim, o 20% brilho é fosco. Não, 20% brilho é 20% brilho. O 20% brilho não é fosco. Eu vou pegar uma peça para mostrar para vocês. É um pé de um móvel torneado, lindo, né? Eu adoro essas peças torneadas. E você vê, 20% brilho. 20% brilho não é fosco. Fosco, deixa eu ver.
fosco, na minha opinião, é isso, ó. Tá vendo? Aliás, isso aqui não é nem fosco, tem um certo brilho. Ó, a luva. Isso é fosco. Apesar que tem um certo brilho também, né? Mas vamos fazer uma comparação aqui, ó. Então, pessoal, a técnica, o conhecimento e você saber o que você está fazendo na pintura vai diferenciar o seu trabalho, aliás, a peça que você vai estar entregando para o seu cliente. Para quem não conhece muito a pintura, né, o acabamento da pintura, talvez ele não vai nem reclamar. Só que uma coisa que eu já vi é que uma peça com um acabamento ruim de pintura, ele não consegue, entre aspas, brilhar os olhos de quem vê. E o brilhar não é porque ele tem brilho, não. De chamar atenção, de a pessoa olhar e falar, nossa, que linda a peça. Uma peça mal pintada, ela não impressiona, ela não... Porque os nossos olhos, eles estão já acostumados a enxergar o acabamento, por exemplo, da parede, né? Normalmente a parede tem um acabamento um pouco rústico, né? Exceto essas paredes que são amaciadas com massa lixada e tal, mas normalmente tem um acabamento rústico. Estamos acostumados a ver as nossas portas das nossas casas pintadas com as tintas esmalte e com rolinho e tal, então fica aquele aspecto da passada do rolinho, aquela casca de laranja tradicional do rolinho. Então assim, nossos olhos já estão acostumados a esse tipo de acabamento. Agora, quando você vê uma peça com acabamento liso e com esse brilho aqui, te chama a sua atenção. Então, apesar do cliente não ter reclamado por muitas vezes, será que o seu trabalho está impressionando a ponto de atrair novos serviços para você? Por isso que é importante o profissional que quer atuar nesse mercado entender se você está conseguindo fazer um bom trabalho ou um trabalho mais ou menos. E aí, qual o conselho que eu dou para vocês? Antes, o conselho. A indústria de tinta moveleira também ele vai se aprimorando. E vocês devem ter notado que hoje é muito comum usar o alumínio, perfis de alumínio, vidro e metal. E aí, o que a indústria de tinta moveleira fez? Ele desenvolveu produtos a qual dá aderência ao vidro, ao alumínio e ao metal. Então, se você não sabia disso, fique atento aí com seu fornecedor, que praticamente todos os grandes fornecedores de tintas já possuem esse... Alguns chamam de promotor de aderência, outros, enfim, é o catalisador que muda, aí cada um tem o seu formato, mas todos eles já possuem produtos que faz a tinta aderir ao vidro, ao alumínio e ao metal.
Então hoje é possível, né? Normalmente vemos tampo de mesa com vidro colado. Então hoje é possível você fazer a parte da madeira na mesma cor do vidro e você promover essa combinação. Ou perfil, enfim. Então você vê o mundo de possibilidades que a laqueação te dá. E aí, voltando para a dica, que agora fugiu, a laca é isso. A laca ali te propicia 1 milhão de, assim, vários, não digo 1 milhão, mas milhares de combinações possíveis de inovar. E para você que trabalha com marcenaria, sabe aquelas sobras de madeira que às vezes você acaba jogando fora, ou fazendo nichos, ou fazendo pecinhas, e aí você combina só fita de borda, e enfim, só que aí às vezes você tem material que não dá para fechar um nicho. Com as cores da laca, você poderia criar um produto com valor agregado, né, com valor maior, usando as suas sobras e trazendo um público diferenciado para sua marcenaria. Para você que já faz a pintura de portas residenciais, pintura de madeira, tenho certeza absoluta que você sabe o quanto que um laqueador cobra para fazer esse tipo de pintura nas obras. E por que você não está fazendo? Por que você não agrega essa linha de serviço para a sua profissão? Você já está na obra, já conhece o cliente, você pode agregar ainda mais esse serviço. Talvez você não saiba, não digo precificar, mas talvez você não pegue porque você acredita que é muito difícil, mas não é. E eu diria que talvez, pela minha experiência de conviver em algumas obras, e você sabe muito bem disso, o laqueador ele não fica 2 meses ou 3 meses numa obra, como normalmente acontece quando você pega paredes e às vezes esquadrias, janelas para pintar. Você que é designer industrial, gosta de criar produtos, gosta de criar móveis, já pensou na possibilidade de você criar infinitas possibilidades com uso de cor? Então assim, ó, a cor, a laca, não é só branco, preto, né? Ou brilhante, ou 20% brilho. E aí eu tô aqui, né, como um usuário de tinta, né, prestando esse serviço para os meus clientes e não como um fabricante de tinta querendo te mostrar novidades do mercado, para falar assim, ó, quanta possibilidade nós que conhecemos essa técnica, temos o conhecimento de fazer esse trabalho, veja as inúmeras possibilidades que você tem de atuar nesse mercado. E aí, para finalizar rapidinho, e aí
num outro momento eu posso falar mais sobre isso. Quando eu comecei mexer com móveis, eu era de outro mercado, eu trabalhava em escritório e tudo mais. Eu entrei pela porta da marcenaria. Eu tive já uma marcenaria. Não é que eu não goste da marcenaria, eu amo a marcenaria. Mas, quando eu comecei a tatear a área de pintura e eu comecei a enxergar o mundo de possibilidades que esse mercado me traria, eu acabei focando só para esse mercado, né? Você não precisa fazer isso, você pode agregar. No meu caso, eu preferi dedicar. E aí, o que me falaram na época, foi até um fornecedor, ele chegou para mim e falou assim: Carlos, me diga 10 grandes marcenarias que atendem a sua cidade, que no caso aqui São Paulo. Aí eu falei: é fácil, fulano, ciclano, beltrano, beltrano. Ele falou: me fala 5 empresas de laqueação que atendem o seu mercado. Que atende ao mercado de laca, né? Existe sim os 5. Eu espero estar entre os 5, né? Não sei. Mas existe sim respeito. Existe empresas hoje que... Hoje não, que já tem muito mais histórico do que eu atuando aqui na nossa região. Mas assim, ó, que faz um trabalho de qualidade, acredito que são 5 ainda. Existe mais pessoas fazendo? Existe. Mas dos trabalhos que eu pessoalmente já vi, são 5 para a maior cidade desse país, não desmerecendo os demais. Então imagina quantas possibilidades nós temos. E por que eu resolvi, Carlos da Pintura Laca, compartilhar? Porque, na minha opinião, quando uma pessoa muito bem intencionada, mas por falta de conhecimento, técnica e prática, entra nesse mercado e começa a produzir um trabalho de baixa qualidade, ele não prejudica só a ele. Ele prejudica eu, Carlos, e prejudica os demais profissionais desse mercado, que faz um trabalho bem feito, de qualidade e comprometimento. E por que eu acredito nisso? Porque imagina você, consumidor de qualquer outro produto, você ter uma experiência ruim contratando esse profissional. Você indicaria para o seu melhor amigo, para os seus familiares, para os seus conhecidos fazer a mesma coisa? Acho que não, né? Talvez nem para os inimigos. E aí que tá. Então, assim, ó, por isso que eu tô com esse propósito de levar o conhecimento e a técnica, porque quanto mais profissionais responsáveis com conhecimento e a qualificação correta, o mercado de laqueação tende a aumentar,
Por quê? Porque quanto mais pessoas tiverem boas experiências, ela vai falar, nossa, olha, eu pedi, por exemplo, o que acontece hoje comigo. Pedi lá pro Carlos, a pintura Laca, fazer um trabalho no meu móvel. Nossa, que lindo, transformou. Nossa, maravilhoso e tal. E aí eu recebo ligações de amigos, parentes dessa pessoa pedindo orçamento para fazer o trabalho. Graças ao comprometimento e à responsabilidade que nós temos em relação ao trabalho que nós fazemos, né, hoje temos praticamente todo mês aí peças sendo feitas por indicação de clientes que já fizeram serviço conosco. E para mim, eu acho que para qualquer um que está assistindo esse vídeo, é muita satisfação. É muita satisfação quando você publica um trabalho e o cliente vai lá no seu Instagram, vai lá no seu YouTube, vai lá na sua rede social e comenta e agradece pelo trabalho que você fez. Então, assim, ó, o recado hoje foi esse. Eu espero atingir o meu propósito e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem com as pessoas que querem começar ou está com problema em fazer a laqueação. Né? Se essa mensagem foi, sei lá, despertou alguma coisa, dá um joinha, ou se você não gostou, odiou, dê o seu dislike aí e comentem ou façam suas perguntas. Até o próximo vídeo.